E sempre por volta desse horário, na última meia hora aqui de CNN Novo Dia, a gente traz o tabuleiro eleitoral, já que com o nosso telão modificado. E hoje é um tabuleiro eleitoral especial, diferente, como o Pedro Duran prometeu. Estamos recebendo aqui nos estúdios o Vinícius Alves, que é diretor do IPESP. Aliás, Pedro Duran, faça as honras, apresente o Vinícius. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado pela presença. O Vinícius é nosso parceiro, porque a gente constrói o tabuleiro eleitoral em conjunto com o IPESP Analítica, que é quem fornece os dados para a construção do índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas, que é base para o tabuleiro eleitoral. Então, o nosso quadro de eleições não seria possível sem a equipe do Vinícius e do IPESP para poder nos ajudar nesse trabalho diário. Bem-vindo, então, Vinícius. Aqui é o Novo Dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom dia. Muito obrigado novamente pelo convite. Vamos entender, então, o cenário eleitoral, porque aqui, Vinícius, o que a gente faz? Sempre trazemos como fica o tabuleiro, né? Quem está ali na frente, quem está mais atrás. Só que tem um número por trás disso tudo que, por vezes, o eleitor não está enxergando, mas está falando bastante na definição do seu voto, da sua intenção de voto, que é a rejeição. Candidatos mais rejeitados no Brasil. Pedro Duran, antes da análise aqui de toda a explicação do Vinícius, o que a gente tem de cenário no Brasil? Olha, Carol, a gente tem um cenário bastante peculiar e ele é marcado pelo fato de você ter candidatos ou da esquerda ou da direita com índices altos de rejeição. A gente está falando especialmente do PT, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Estes dois partidos, muito embora concentrem candidatos com um índice de votos bastante significativo segundo as pesquisas, também acabam ficando com aqueles mais rejeitados entre os melhores colocados nas capitais. A gente preparou um levantamento junto com o IPESP para poder mostrar justamente quem são os campeões de rejeição no Brasil, considerando os mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. Vinícius, conta pra gente o que mostra aqui esse gráfico, o que você destaca nesses índices de rejeição aqui? Pedro, eu acho super importante a gente conversar, como a Carol destacou, sobre o impacto da rejeição, né? A gente sempre olha para as intenções de voto, mas quando a gente consegue observar um patamar muito expressivo de rejeição, isso é especialmente importante para os municípios do G103, porque é necessário maioria absoluta para a gente ter uma vitória, para a gente declarar um vencedor. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, basta você ter a maior fatia de votação dos votos válidos. G103 é o grupo de 103 municípios que tem mais de 200 mil eleitores, portanto, podem ir para o segundo turno. Agora, Vinícius, o que mais pesa nessa rejeição para o eleitor é o apoio de determinado candidato, de um presidente, de um ex-presidente, do governador? O que o eleitor traz de sentimento nessas pesquisas com relação à rejeição, principalmente aqui desses nomes que trazemos no nosso telão? Sim, muitas vezes essa rejeição está associada à aliança, né, ao candidato que oferece o endorsement, né, o apoiador desse candidato à prefeitura. E eu chamaria a atenção quando o patamar de rejeição atinge algo em torno de 50%. Que nós temos 4 exemplos aqui. Sim. A Maria do Rosário do PT com 54% em Porto Alegre, Gilson Machado do PL com 52% em Recife, Luciano Cartacho do PT com 51% em João Pessoa e João Coser do PT com 51% em Vitória. 4 candidatos dos mais bem posicionados com rejeição de mais da maioria da população. Exatamente. Com exceção do Recife, né, que a gente tem um candidato mais rejeitado do PL, então de um grupo político mais à direita, ligado, né, o Gilson Machado, que foi inclusive ministro do governo Bolsonaro. A gente tem nas outras capitais, que a gente está destacando, em Porto Alegre, em João Pessoa e Vitória, o candidato do PT como o mais rejeitado. Esses candidatos, como o Pedro destacou antes, eles se posicionam bem no índice. Eles estão em segundo ou brigando pela segunda posição. Mas esse patamar de rejeição, ele frustra, de alguma maneira, a perspectiva da campanha de vencer com maioria de votos. Deixa um cenário mais difícil num provável segundo turno. Exatamente. Então a gente poderia dizer que esses candidatos aqui, até ampliando um pouco mais, esses candidatos aqui vão ter um trabalho muito mais difícil para ganhar a eleição se passarem para o segundo turno. Sim, exatamente. A montanha a se escalar é mais alta quando você tem uma rejeição próxima de 50%. A Maria do Rosário, por exemplo, ela vinha em uma progressão ali até meados de agosto, praticamente um cenário de empate. Chegou a liderar, sim, em alguns momentos liderando.
Mas se a gente considera o percentual de rejeição que ela tem hoje, a dificuldade que ela enfrentaria no eventual segundo turno, e provavelmente, né, o cenário de Porto Alegre encaminha para um segundo turno, ele é muito desafiador para a candidatura do PT. Guarda essa informação, porque a gente vai botar o cenário de Porto Alegre. Eu só vou, antes lembrar, deixa eu só voltar naquela arte, só para poder lembrar os outros. O governador da Bahia, que é candidato a prefeito de Salvador, com 43% de rejeição lá na capital baiana, e o Luciano Dutti, do PSB, com 42% de rejeição na capital do Paraná, em Curitiba. Agora, indo para o cenário de Porto Alegre, a gente consegue ver isso que o Vinícius estava tratando, já que você já entrou nesse cenário, já coloquei aqui, porque hoje o Sebastião Melo, que é o atual prefeito, aparece no patamar de 33%, os dois, muito próximos, né? A Maria do Rosário chega até a ultrapassar o Sebastião em alguns momentos. A Juliana Brizola, do PDT, com 15%, o Felipe do Novo com 3% atrás, já vão ficando para trás. Mas eu acho que é importante até destacar aqui, Vinícius, se esse avanço do Sebastião Melo pode também ser considerado uma consequência da rejeição a Maria do Rosário. Sim, é possível a gente, né, considerar essa situação, porque a gente está encaminhando para a reta final, né, do primeiro turno. A gente tem o primeiro turno bem se aproximando, né, está muito próximo, e nas últimas semanas o Sebastião Melo descolou. Então a gente tem um cenário que às vezes o eleitor está começando a decidir seu voto em primeiro turno. Então a rejeição muito alta em torno da candidata Maria do Rosário, ela é uma deputada muito conhecida, então, assim, acho que é importante. Quanto mais conhecimento, mais chance de rejeição. Sim, também, né? Existe, né, são duas faces da mesma moeda, né? A gente vai ver isso especificamente no tabuleiro de São Paulo, mas eu queria colocar Recife no tabuleiro, porque a gente tem um cenário que é praticamente resolvido. Você tem o João Campos com 73% despontando lá na frente, e o Gilson Machado, ex-ministro do Bolsonaro, de quem a gente falava, com 12% em segundo lugar. Essa rejeição, Vinícius, do Gilson, que é tão grande, pode explicar porque o candidato bolsonarista não decolou contra o atual prefeito de Recife? Possível, Pedro. Eu destacaria, inclusive, que a rejeição alta em torno do candidato do PL em Recife ajuda a gente a projetar o porquê o prefeito João Campos caminha, né, a passos largos para a reeleição. Então, assim, é um grupo político diferente. Então, se a rejeição está concentrada em torno de um candidato do PL, é possível que um candidato de outro espectro, né, no caso do PSB, seja favorecido nessa disputa. Se a maioria do eleitorado, se uma grande parcela, próxima ali de 50%, rejeita um candidato de direita, é bem possível que o candidato de esquerda tenha uma situação mais favorável nesse contexto. Mas esse contexto é muito diferente das outras capitais. Sim, que a gente está destacando. Aliás, tem uma outra capital que quer chamar, Carol, qual é a próxima? Vamos lá, vamos seguir nossa viagem por João Pessoa para entender também o quanto que a rejeição acaba influenciando nesse resultado que o Pedro traz aqui para a gente. Cícero Lucena, 51%, lá na frente, chance de vitória em primeiro turno. E você tem o Rui do Podemos com 14%. Olha só onde aparece o Luciano Cartacho do PT com 12%. Ele que é um dos campeões de rejeição. E o Marcelo Queiroga, que é ex-ministro de Saúde do Bolsonaro, com 10%. Aqui mais um cenário onde, inclusive, o prefeito tem vantagem, né, Vinícius? Sim, esse é um cenário, né, de destaque para um incumbente, né, como a gente usa no jargão, né, da política, mas eventualmente essa disputa pode ser resolvida em primeiro turno mesmo. A gente caminha para um cenário que o prefeito tem ali algo em torno dos 50% das intenções de voto, e um segundo pelotão ali disputando uma segunda colocação com um candidato muito rejeitado. Eventualmente, se existir o segundo turno em João Pessoa, a situação do candidato do PT vai ser muito desafiadora também. Também temos a situação lá de Vitória. Pedro Duran jogando aqui as peças no nosso tabuleiro. E em Vitória nós temos mais uma vez o atual prefeito, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, com 49%, chance de vitória em primeiro turno. E o João Coser, do PT, aparece em segundo lugar com 17%, outro campeão de rejeição que também está mal posicionado, muito embora Vitória seja uma cidade que tenha entregue até uma eleição boa para o Lula em 2022. Sim. Essa é uma situação, né, que mostra talvez a força, né, da incumbência, né, a força dos prefeitos que estão na disputa, e projeta também uma dificuldade num cenário de eventual segundo turno, porque a rejeição em torno do candidato, né, João Coser, do PT, ela bate algo em torno de 50%. Vamos para a arte de São Paulo para mostrar as rejeições aqui na capital paulista.
e aí a gente consegue explicar um pouquinho. Rapidamente, então, Datena com uma super, mega, ultra rejeição, 68% segundo a pesquisa Quest, Pablo Marçal 50%, Boulos 50%, o atual prefeito Ricardo Nunes 39%, a Tabata Amaral com 36%, a Marina Helena com 30%. A eleição em São Paulo é muito peculiar, né, Vinícius, esse ano. Primeiro destacar essa questão do quanto que essa rejeição impõe um teto para os candidatos. Exatamente. Esse cenário de São Paulo, eu diria que é o mais complexo dos que a gente está examinando no tabuleiro hoje. A gente tem uma rejeição que ela é mais difusa. Se nas outras capitais que a gente tratou, existia uma concentração da rejeição em torno de um candidato de esquerda, né, ou do PT, ou um candidato do PL, no caso de Recife, aqui a gente tem uma rejeição mais dispersa. Tem figuras muito conhecidas, né? O Datena é uma pessoa muito conhecida do público, ele acumula uma rejeição. O Pablo Marçal também se tornou conhecido. O Pablo Marçal também, um fenômeno aí das redes, né? Que acabou despertando muita intenção de voto, mas também muita rejeição. E o Boulos também, né, com patamar na casa dos 50%. São Paulo é uma cidade que chama muita atenção, o aspecto, muitos candidatos rejeitados em patamares expressivos. Você tem o prefeito com quase 40% de rejeição, a deputada federal, a Tabata Amaral, também num patamar parecido, e até mesmo a Marina Helena, que não era uma candidata assim, muito conhecida do grande público, assim, e acumula até mesmo os candidatos menos, que têm pontuações, intenções de voto mais modestas, eles atingem um patamar de 2 dígitos de rejeição, 15%, 16%. Ô Vinícius, podemos dizer que em São Paulo será uma eleição definida pela rejeição? É bem provável, Carol. Eu diria que esse cenário de rejeição, ele pode ser decisivo para, inclusive, projetar quem pode ir ao segundo turno. Porque os eleitores podem considerar que é razoável escolher votar em um candidato menos rejeitado e para bater o candidato que eles mais rejeitam. Antes da gente mostrar o tabuleiro de São Paulo, vou então destacar aqui quais são os 3 principais personagens desse tabuleiro, que é o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos com 50% e o Ricardo Nunes com 39%. Percebam vocês que a diferença da rejeição entre Boulos e Nunes é de 11 pontos, 11%. Vamos ver o tabuleiro de São Paulo para a gente poder posicionar, então, quem está na frente nessa disputa, para a gente encerrar nossa conversa hoje aqui. Boulos com 25%, Ricardo Nunes com 24%. O Boulos está na frente na intenção de voto, mas também está na frente na rejeição, com 11 pontos a mais do que o Ricardo Nunes. E aqui o Pablo Marçal já estagnado nessa terceira posição isolada depois de um tempo, com 21%, Vinícius. E aqui a gente consegue perceber um segundo turno projetado entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, considerando que Guilherme Boulos tem a rejeição de metade da população de São Paulo, a gente pode dizer que o Ricardo Nunes já largaria com uma grande vantagem para esse segundo turno? Sim, esse é o cenário mais provável, que Ricardo Nunes e Guilherme Boulos avancem ao segundo turno. E é possível, inclusive, projetando alguma noção em torno da rejeição que o Boulos tenha, que alguns eleitores, existe alguma dose de indecisão, que essa indecisão seja favorável ao atual prefeito. Aí, o cenário de São Paulo. Vinícius, obrigada por estar conosco aqui no nosso tabuleiro eleitoral. Pedro Duran fez aí esse convite. Venha mais. Muito obrigado. Agradecer também ao IPESP Analítica pela parceria no Índice CNN e no tabuleiro eleitoral. Nos ajudam todos os dias. Fica aqui o convite. Quem sabe no segundo turno a gente volta, porque o tabuleiro eleitoral não parará. É isso, estamos de olho no que acontece nas eleições municipais. Obrigada, Pedro Duran. Valeu, até mais, Obrigada, Carol. Vinícius. Tchau, tchau. Até logo.